Fala amigos, vídeo novo no nosso canal. Vamos dar continuidade ao estudo sobre igreja. No vídeo passado nós chegamos à seguinte reflexão: eu consigo, eu devo me considerar a igreja como um indivíduo só? Porque muitas pessoas dizem, eu sou a igreja sou eu. Isso seria uma abordagem correta? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o templo. O templo é a igreja? O edifício é a igreja? O local onde as pessoas se reúnem é uma igreja? E para começar eu queria que vocês acompanhassem comigo o que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47. Quem não tiver uma Bíblia ou quem não quiser pegar uma Bíblia, pode acompanhar pelo trecho que vai aparecer na tela aí para vocês. Lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 47, diz assim: E Salomão lhe edificou casa. E 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Bem, para começar a nossa reflexão, eu trouxe esse versículo para pensarmos o seguinte: muitas pessoas dizem, eu vou à casa do Senhor, eu vou onde Deus habita, eu vou à habitação do Senhor, eu vou na igreja porque lá é um ambiente onde Deus está. E dá a entender que Deus ele habita em templos feitos por mãos humanas. E quando vem descrito isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos, é mais que simplesmente uma reflexão, mas na verdade é combatendo um pensamento antigo que é trazido lá do Antigo Testamento, que as pessoas elas pensavam que o local onde Deus estava era apenas nos templos, nos ambientes dedicados à adoração, dedicados ao encontro de toda a congregação. Isso não é verdade. Então, o primeiro ponto a abordarmos: templo não é igreja. Se templo não é igreja e se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em que templo que Deus habita? Qual seria o templo qual seria o local, o templo da habitação de Deus? Novamente vamos às escrituras. Quem quiser acompanhar comigo vai aparecer para vocês aí no vídeo, mas quem quiser acompanhar comigo em sua própria Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual templo que Deus habita? Primeiro, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas ele habita no corpo de cada cristão. Ele habita no corpo de cada um daqueles que estão buscando com sinceridade ao Senhor Jesus. E a outra coisa que nós precisamos refletir é a seguinte: se Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, se a igreja ela não é, de acordo com a palavra, a estrutura, o edifício, o galpão, o templo que eu vou, que eu frequento, por qual motivo que passou-se a abordar, e nos dias de hoje, já há muito tempo, a igreja como um ambiente físico? E aí, para que nós possamos entender isso, é necessário que nós venhamos lá para a história, lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o primeiro ambiente, o primeiro local destinado à congregação, ao encontro de pessoas, na época não eram cristãos, ao encontro do povo de Israel, foi o tabernáculo. Com qual objetivo que o tabernáculo ele foi feito? O tabernáculo para o povo de Israel era um ambiente onde eles podiam, separados de outras nações, adorar a Deus, separados de outras nações, reverenciar a Deus. Só que esse tabernáculo chegou um momento quando o povo de Israel se fixou em uma terra que ele passou a não ser mais usado, ele passou a não ser mais um ambiente de prestação de culto. O tempo passa, a nação de Israel ela é estruturada, ela passa a pedir para os profetas, especificamente
para o profeta Samuel, um rei, vem Saul como primeiro rei, depois vem Davi como segundo rei, vem Salomão, e Salomão, junto com uma equipe de pessoas, que não foi Salomão sozinho, constrói o templo que é chamado de Templo de Salomão. O Templo de Salomão também foi um ambiente que nós podemos considerar como transitório. Por que nós vamos considerar como transitório? No período em que, inicialmente, o que é considerado como Reino de Israel, porque existe uma divisão, que ela ocorre no período de um dos filhos de Salomão, onde o Reino do Norte ele é dividido e uma parte nós chamamos de Reino do Norte, outra parte nós chamamos de Reino do Sul. Reino do Norte com 10 tribos, as 10 tribos de Israel, e Reino do Sul com meia tribo de Benjamim e com a tribo de Judá. Então por isso que se fala muito que primeiro o povo de Israel foi levado cativo pelos assírios, e somente depois disso veio a Babilônia e levou cativo os judeus. Quando Nabucodonosor, que foi o imperador da Babilônia nessa época, que levou cativo os judeus, ele destruiu o templo de Salomão. Então, novamente, um templo, um ambiente que foi feito por mãos humanas, que era sim destinado para adoração a Deus, que era sim destinado à dedicação a Deus, mas ele foi destruído. Mas o tempo passou e o povo voltou para a terra de Israel. Sim, o povo voltou. Mas quando o povo voltou, no período de Neemias, e o templo sendo construído por Zorobabel, esse segundo templo, novamente passa um longo período, o período de Jesus. No ano 70 depois de Cristo, novamente o templo é destruído. Então esse segundo templo também foi destruído. Mas e as igrejas que nós temos hoje? Por que ainda existem essas igrejas? Já que o templo foi construído, foi destruído, e esse ambiente que era dedicado à adoração, ele não existe hoje mais. Também num período, esse é um período que nós chamamos de período intertestamentário, que são aqueles 400 anos, considerados como 400 anos de silêncio, onde Deus ele não levantou nenhum profeta. Não significa que não ocorreu nenhuma ação, nenhum acontecimento histórico importante. Aconteceram vários, mas nesse período Deus não levantou, Deus não falou por nenhum profeta. E nessa época, antes desse período, que foi o período onde o povo estava no exílio babilônico, Nabucodonosor ele permitia aos judeus adorar a Deus na própria terra, na própria Babilônia. E ali começa a surgirem as sinagogas. As sinagogas é um ambiente onde os judeus eles se reúnem especificamente aos sábados, e lá eles cultuam a Deus, lá eles cantam hinos, lá eles cantam salmos. É uma forma deles reverenciar a Deus. Jesus entrou em sinagogas, Paulo entrou em sinagogas, houveram várias pregações no primeiro século em sinagogas, mas ainda assim as sinagogas não são ambiente onde Deus habita. Por que as sinagogas não são ambiente onde Deus habita, mas o apóstolo Paulo principalmente usou muito as sinagogas? Porque era um local propício. Era um local onde as pessoas elas se reuniam, e naquele ambiente era possível que essas pessoas pudessem, e essas pessoas estavam aí com as suas mentes mais voltadas a ouvir o Evangelho, porque elas estavam ali estudando a lei, e a lei aponta para Cristo, e a lei ela prefigura a Cristo, a lei de uma forma como se fosse uma sombra do que é real, que vai ser manifesto em Cristo, mas ela traz esse entendimento daquilo que Deus tem para cada cristão, daquilo que Deus tem para cada pessoa. Mas como que chegou, ou como que chegaram a ser essas igrejas como nós temos hoje? No século III, quando Constantino ele chega a tomar o poder e declara a religião oficial do Império Romano. O Império Romano era quem dominava a época. Quando fala século III, nós estamos falando dos anos 300 em diante, até chegar aos anos 400. O império da época de Constantino dominou praticamente toda a região conhecida e declarou a religião oficial do Império Romano como o cristianismo. Logo, muitos templos pagãos, dedicados a deuses gregos, dedicados a outros deuses pagãos, eles se transformaram em templos cristãos. É aí que surge esse pensamento de templo específico para dedicação, para buscar ao Senhor Jesus, para buscar a Deus, para buscar o Espírito Santo. Mas antes disso não existia esse templo. É aconselhável que nós venhamos a buscar a Deus em templo, já que ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Lógico, porque ali é um ambiente onde várias pessoas que estão com o mesmo objetivo, elas se encontram.
Não significa que o fato de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas, que seja errado você buscar, você cultuar em um ambiente, em um edifício onde as pessoas têm esse objetivo. Mas o que você precisa entender é que o fato de você estar naquele ambiente, o fato daquele ambiente ser dedicado a buscar a Deus, não significa que é o ambiente onde Deus habita. Deus habita dentro de cada cristão, que é considerado, como nós lemos lá em Atos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas, conforme o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é muito bom a gente relembrar algumas conversas que Jesus teve. Exemplo, a conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, onde aquela mulher samaritana ela começa a questionar Jesus onde deveria se adorar. E Jesus vai dizer para ela que a hora é chegada e a hora era essa em que os verdadeiros adoradores eles não adorariam em Jerusalém ou em Samaria, mas eles adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então fica aí esse desejo e fica aí esse recado, que nós venhamos buscar adorar a Deus, buscar a Deus, cultuar a Deus, não apenas dentro de um edifício conhecido, chamado igreja, chamado templo, mas que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe e até a próxima.